Fala, meus amados irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus, o Pai, da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe rica e abundantemente. Havia um tempo que eu não gravava o vídeo sobre os salmos e orações, devido à correria, devido a algumas adversidades, enfim, intempéries que eu tive na minha vida pessoal. Mas o propósito não morreu, o propósito não foi abandonado, não foi deixado. Então, eis aqui a oportunidade dada pelo Senhor. Então, a minha gratidão ao Senhor por essa oportunidade. Oportunidade essa, tanto minha quanto sua, de nós louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de todo elogio. Eu amo a doxologia do apóstolo Paulo, quando ele entende o propósito da redenção e o plano da graça de Deus, o plano redentivo de Deus para a vida do homem, e ele tem uma inspiração divina de adorar, e ele declara: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele pudesse lhe retribuir? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A ele seja a honra, a ele seja a glória, a ele seja o louvor. Nós paramos no Salmo de número 49, que é um salmo aos filhos de Corá, em que o salmista, de maneira muito precisa, ele expressa a futilidade dos bens terrenos. Em vários salmos, os salmistas, eles declaram que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns se encurvam e caem, mas nós permanecemos de pé. E por que alguns confiam em carros, outros em cavalos? São pessoas que depositam a sua confiança, a sua fé, ou talvez até a sua redenção em bens terrenos. E há quem diga que caixão não tem gaveta. Então ninguém levará para o céu ouro, prata, milhões de reais, milhões de dólares, milhões de euros, libra, ien, seja lá qual for a moeda, seja ela prata ou ouro. Isso não compra a salvação. A redenção, ela tem um preço e ela foi paga. E Cristo pagou esse preço. A redenção da alma, ela é caríssima. Jesus pagou com seu sangue, com cada gota do seu precioso sangue, o preço pago pela alma. E ele expôs publicamente os principados e potestades, e dele triunfou em si mesmo, cravando a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, na cruz. Então Cristo é digno de toda a adoração, honra e louvor, porque ele venceu a morte. Ele triunfou sobre a morte, ele sobrepujou sobre a morte, ele envergonhou as trevas, ele tripudiou por cima de Satanás, ele é glorioso, vitorioso. Então por isso nós devemos depositar a nossa fé em Cristo. E esse salmo aqui expressa isso, Salmo de número 49, vamos ler a palavra do Eterno. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 49, versículo 1 em diante até o 20. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os vossos ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode redimir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes. Por isso tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção, porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas,
e as suas habitações de geração em geração. Dão as suas terras aos seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua fortuna na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens o louve quando faz bem a si mesmo. Irá de geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. Aqui um sinônimo para falar de salvação, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Os faraós antigos, eles eram enterrados com o seu ouro, com a sua prata, com toda a sua riqueza, achando que adentrariam na vida eternal com ela. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ou seja, a futilidade, irmãos, dos bens terrenos, a futilidade da fama, a futilidade da riqueza, a futilidade da vaidade, do orgulho, do reconhecimento e de toda prepotência, talvez pela sabedoria, pelo intelecto, pelas obras realizadas que homens fizeram e fazem, e o homem se envaidece disso. Quando ele morrer, nada disso ele vai levar para a sepultura. Por bilhões de dólares que alguém possa ter, nenhum dólar ele vai levar para a sepultura. Por milhões de reais que alguém possa ter em sua conta bancária, quando ele fechar os olhos, nada disso valerá. Nada. Absolutamente nada. Então, isso nos ensina a não depositar a nossa esperança no dinheiro, na fama, na sabedoria humana, no nosso intelecto, nas nossas obras, nos nossos feitos, reconhecido pelo ser humano. E Jesus dizia muito bem, ele já tem já o seu louvor, ele já tem já o seu galardão dos homens. Então, é idiotice, é pouco inteligente depositar a confiança em riqueza, em fama. A Bíblia fala muito sobre isso, sobre a futilidade dos bens terrenos. Por exemplo, Salmo 37, versículo 16, diz assim: vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. É melhor ter pouco com o Senhor do que riquezas de ímpios, com ímpios. Riquezas que não são dadas pela dádiva divina. Riquezas que são ilícitas. Provérbios 11:4 fala assim: não aproveito as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Não aproveito as riquezas no dia da ira. Ou seja, o poder econômico de um homem não o livrará do juízo de Deus, se esse homem não é um homem arrependido, se esse homem não é um homem nascido de novo. A riqueza dele não o livrará da fúria do Cordeiro. A riqueza dele não o livrará da condenação eterna. Mas a justiça livra ele da morte. A justiça de Cristo livra ele da condenação eterna. Eclesiastes 5:10 diz: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Quem ama o dinheiro não se farta dele, sempre quer mais. E quem amará a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. E o que a Bíblia quer dizer não é que você possa ser rico, ou bem-sucedido, ou próspero. Não é isso que a Bíblia quer dizer. A Bíblia quer dizer alguém apoiar a sua confiança na riqueza.
É alguém achar que pelo fato de ser próspero, bem-sucedido, rico, bem-quisto, famoso, ele será aceito por Deus. E pelo contrário, o dinheiro, depois de ser seu serviçal, ele vai se tornar o seu senhor. E com isso, você nunca vai se fartar dele. Você vai ficar nesse ciclo constante de busca incessante por ele. Você não vai se fartar. Você não vai se saciar. A Bíblia exorta aos servos do Senhor a serem contentes. A Bíblia orienta ao servo do Senhor a ser satisfeito com aquilo que o Senhor lhe oferece, com aquilo que o Senhor lhe concede. Satisfeito, plenos, e termos o cuidado da avareza. Hebreus 13:5 diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, Deus, ele promete cuidar de nós. Pastor, então eu não tenho que trabalhar? Não é isso que a Bíblia quer dizer. Você deve trabalhar, você deve angariar recursos, você deve investir na sua profissão, você deve investir em conhecimento, mas todavia a sua confiança não está no seu conhecimento, a sua confiança não está na sua empresa, a sua confiança não está na sua competência profissional, a sua confiança está no Senhor, que não te desampara, que não te abandona. E com isso, os vossos costumes sejam sem avareza. Sem avareza. Por que os golpes, amados? Por que o boom das casas de aposta? Por que as loterias nunca falem? Por que as rifas hoje virtuais estão cada vez mais deixando pessoas milionárias, onde inúmeras perdem e pouquíssimas ganham? Por causa da avareza do homem. Por causa da vaidade do homem de depositar sua esperança em bens futuros, crendo ele que se ele tiver muito, ele será feliz. Mas a palavra fala que ele não vai se fartar. Ele não vai se fartar. 1 Timóteo, Paulo escrevendo, para o seu pupilo na fé, ele adverte que a piedade, ela deve ser com contentamento. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Porque tendo, porém, sustento com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, satisfeitos. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submerge os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então diz que pessoas que eram bem-sucedidas e que queriam ser cada vez mais bem-sucedidas, mas criam em Cristo, acreditaram no sangue do Cordeiro, se converteram ao Senhor, mas queriam ter mais, juntar mais, se desviaram da fé por causa do amor ao dinheiro. E esse amor que deveria ser único e exclusivo de Deus, que é o grande mandamento. Amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso intelecto, e o próximo como a si mesmo. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém, muito menos com Mamon. Porque há de nós amarmos um e odiar o outro, há de nós dedicarmos a um e desprezar o outro. E é assim que muitas pessoas fazem. Começam muito bem, está desempregado, ele vai para o culto, vai para a oração, ele vai para a vigília, ele vai no monte, ele jejua, ele faz tudo o necessário. Mas chega um momento que Deus abre a porta para experimentá-lo, para prová-lo, para ver se ele ama mais o Senhor ou a condição financeira. Deus abre a porta. E naquela porta que Deus abriu, dentro do horário que ele está trabalhando, dá tempo de ele ir no culto, dá tempo de ele ir na oração. Mas todo dia o patrão fala: eu preciso de alguém que faça um serão, eu preciso de alguém que faça 3 horas aqui, 2 horas de hora extra. E o cara vai fazendo, e o cara vai fazendo, e o cara vai fazendo, e o cara vai fazendo. E as coisas espirituais vão ficando de lado, ele já não jejua mais, ele já não frequenta mais aos cultos no meio de semana, ele já não vai mais na reunião de oração, ele já não vai mais na vigília. Por quê? Porque ele está cansado. Por quê? Porque ele está fazendo hora extra. Por quê? Porque ele quer juntar mais. Por quê? Porque ele quer trocar de casa. Por quê? Porque ele quer trocar de carro. Por quê? Porque ele quer ter uma nova roupa. Por quê? Porque ele quer ter um tênis novo, tranquilo. E ele está deixando o Senhor, abandonando.
E daqui a pouco ele começa a se transpassar com uma lança com muitas dores. Ele começa a cair em laços, armadilhas do inferno. E ele vai se submergindo, ele vai afogando nesse desejo enfreado por dinheiro, por recurso, pela ganância, pela vaidade, pela soberba. E assim sucessivamente. E aí eu te pergunto, meu irmão, aonde está a sua fé, a sua esperança? Ok? Isso é temporário, isso é passageiro. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 diz: não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes, te lembrarás do Senhor, o teu Deus, que Ele é que te dá força para adquirir poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Ou seja, quando a pessoa ela vai conseguindo crescer, e ela vai conseguindo conquistar tudo que ela outrora desejou, a casa, o carro, dinheiro, a conta mais abastada, o dinheiro está sobrando, ele está conseguindo ir para o shopping, ele está conseguindo ir para o mercado e comprar sem preocupação, fazer a sua compra mensal ali tranquilo, ele consegue tudo direitinho, mas ele se esquece do Senhor. Lá no coração dele brota a raiz, a cabeça de todo pecado, o orgulho, a soberba. É o meu braço que conquistou tudo isso, é o meu trabalho, é o meu suor, é o meu esforço, é o meu sacrifício. Só que a Bíblia diz, antes, te lembra do Senhor, o teu Deus, que foi Ele que te deu essa força, foi Ele que te deu esse poder, foi Ele que te fez levantar, foi Ele que te deu sabedoria e entendimento. Podes acrescentar um côvado da sua estatura? Jeremias 17,5 diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não subsistirá quando vem bem. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o calor. Antes, morará nos lugares secos do deserto, e na terra salgada e inabitável. Bendito é o varão que confia no Senhor, e cuja força e esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Maldito é o varão que confia em si e faz do seu braço a sua força e aparta o seu coração do Senhor. Ele vai ser como a tamargueira plantada lá no deserto. E quando o calor chegar, ele não vai suportar. Calor fala de luta, né? Fala de aflições. Fala de contenda. Não vai suportar, não vai tolerar. E aí eu te pergunto, o dinheiro ele pode comprar a salvação? Porque esse salmista aqui, o versículo 8, ele diz, a redenção de uma alma é caríssima. Os seus recursos se esgotariam. Os seus recursos se esgotariam. Porque a redenção de uma alma, ela é caríssima. Ela é caríssima. Então ninguém pode pagar, por mais bilionário que seja, não pode pagar a sua salvação. O versículo 16, ele diz assim, ó, não temas quando alguém se enriquece. É o servo do Senhor. Fala, pô, eu trabalho tanto, não consigo ter um dinheiro sobrando, não consigo levar minha família para sair, não consigo levar minha esposa no shopping, não consigo dar um dinheiro para minha esposa para ela dar um banho de loja. Ele diz, não temas quando alguém se enriquece. Quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer nada levará consigo, nem a sua fama o acompanhará. Ainda que na sua vida eles se bendisse e a sua alma, os homens os honrem, os louvem, quando faz o bem a si mesmo, irá para a geração dos seus pais. Nunca haverá luz, nunca haverá salvação. Por quê? Porque não tem como comprar. Não tem como comprar a salvação. Um pagou o preço da nossa salvação e o nome dele é Jesus. O nome dele é Cristo. Foi ele que pagou o preço. Nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos comprados por bom preço. Por isso devemos glorificar a Deus nos nossos corpos, na nossa vida, com o nosso ser, com toda a nossa alma.
nós fomos comprados. 1 Pedro diz assim, 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado a vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Colossenses 1, 13 e 14 diz, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de nossos pecados. Colossenses 2,13 diz, e quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, riscando, havendo ele riscando a cédula, a moeda que nos era contrária nas suas ordenâncias, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados, e os expôs publicamente, os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo na cruz. Na cruz. E dentro desse salmo, dentro dessa exposição, eu quero orar por pessoas que de repente podem estar vivendo esse momento de confiar quanto ele tem na conta, onde ele mora, a casa que possui. A minha casa vale 300 mil reais, minha casa vale R$500 mil. Eu ando num carro de 100 mil reais. E a pessoa se fia nisso. Isso não vai te dar a vida eterna. Isso não te levará a morar ao lado do Senhor. O que vai te levar a morar ao lado do Senhor é você reconhecer os seus pecados, confessar os seus pecados, arrepender-se de seus pecados, abandonar os seus pecados e crer em Cristo Jesus e segui-lo e amá-lo por toda a sua vida. E entender que a sua vida depende dele, que você só respira por causa dele, que você só está de pé por causa dele, porque você só tem a profissão que tem por causa dele, você só tem a inteligência por causa dele. Se ele estourar uma veia do seu cérebro, acabou você. Acabou você. Se ele tocar na sua coluna, acabou você. Então a nossa confiança, a nossa fé deve estar em Cristo Jesus. Porque a redenção da nossa alma é caríssima. E só ele pagou o preço. E nós não deveríamos ser gratos? Porque está aqui em Colossenses. Perdoando-vos todas as ofensas. Ele perdoou todos os nossos pecados, os pecados do passado, os pecados do presente e os pecados do futuro. O poder do sangue de Jesus é tão tremendo que ele limpa a nossa ficha por completo. E o que nós devemos fazer? Ser gratos. Ser gratos. Vivendo para ele. Porque ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Então quero orar por você. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Uma vez mais, Santo Deus, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, aquele que é perfeito em formosura, aquele que é 3 vezes santo, aquele que habita na eternidade, na luz inacessível, oh glória, aquele que é o alfa e o ômega, oh aleluia, aquele que é lindo, aquele que é poderoso, oh maravilha, aquele que os anjos te adoram, oh glória, aquele que só ele tem a imortalidade, aquele que é dotado de benignidade, oh aleluia, oh Senhor, a ti eu clamo nesse momento, meu Pai amado e santo, pedindo a Deus amado para que o Senhor não olhe para nós, ó Deus, com olhar, ó Deus, de justiça, mas com olhar de misericórdia, Pai Santo. Por isso, Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha visitar, ó Deus, a cada vida, ó Deus, que está assistindo esse vídeo até o prezado momento, meu Pai, ó Deus, que o Senhor venha abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, a alma, o corpo e o espírito, Deus, que teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, ó Deus, venha dar um batismo de arrependimento, venha dar um batismo de consciência, ó glória, Pai querido, para que as pessoas possam tirar a sua confiança, a sua esperança, meu Pai amado, no ouro, na prata, na riqueza, na casa, no carro, Senhor, ó Deus, Pai querido, ó Deus, Pai querido, para que eles possam depositar toda a sua esperança em Ti, Senhor, ó Deus, que eles possam depositar a fé, meu Pai amado, na cruz, no sangue
sangue vertido no Calvário, Deus, aquele sangue carmesim, ó glória, aquele sangue puro, ó Deus amado, aquele cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, oh aleluia, Senhor, o teu plano da redenção, meu Pai amado, um plano glorioso, um plano, ó Deus, infalível, ó Deus, um plano perfeito, ó glória. Por isso, Deus amado e santo, tu és poderoso, ó Deus, para nos sustentar, ó Deus amado, porque diz na tua palavra que o Senhor não nos deixaria, aleluia, que o Senhor não nos desampararia, ó glória. Por isso a nossa confiança, a nossa dependência, meu Pai, ela está no Senhor, no Deus da nossa salvação. Por isso, ó Deus, vai a favor também dos enfermos, Senhor. Ó Deus, que carecem da tua graça, carecem do teu cuidado, carecem do teu amor, meu Pai amado. Ó Deus, vai tocando no sangue, ó Deus, vai tocando na medula nessa hora. Deus, enfermidade no coração, no pâncreas, Senhor. Ó Deus, enfermidade no fígado, no rins, pedra no rins, Senhor. Ó Deus amado, artérias entupidas. Deus amado e santo, aquele que se encontra com derrame nesse momento, vai curando nessa hora. Deus, pessoas atormentadas por demônio, meu Pai, a poder no sangue do Cordeiro. Demônio imundo, tudo aquilo que tem colocado na vida dessa pessoa, trabalho de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, Pai amado, para atormentar, dar espírito de loucura, Deus, enfermidades, ó Deus, no corpo, Deus, pessoas com crise de ansiedade, depressão, pela autoridade que é no nome de Jesus, pega tudo que é seu, demônio, e saia dessa vida para nunca mais voltar. Ó Deus, em nome de Jesus, liberte essas crianças desse quarto escuro, ó Deus, dessa vida entregue, Senhor, os eletrônicos. Deus, quebra essas cadeias desse momento, Senhor. Pais que têm orado pelos seus filhos, para que saia desse cativeiro, para que saia desse quarto sombrio, ó Deus, que saia desse lugar de dependência, ó Deus, pessoas que têm dependência emocional de outras pessoas, Deus, em nome de Jesus, quebra esse grilhão, essa cadeia. A nossa dependência está no Senhor, ela vem do Senhor, ó Deus, a nossa dependência está em Ti. Por isso, Deus Santo, ouça a nossa oração nesse exato momento. Eu clamo a Ti. Que o Senhor possa ser conosco, que o Senhor possa nos dar graça, Senhor, é o que eu clamo a Ti, certo da vitória, pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, Deus te dê graça, Deus te fortaleça, e que Deus seja o amado da sua alma. É a minha oração, meu desejo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, que na paz eu estou. Ui.